Você está no Criativorama, um projeto de ensino da Universidade da Região de Joinville. Então, esse é mais um episódio do podcast Criativorama, desenvolvido pelos cursos de design da Univille. Eu sou o Pietro, sou estudante do 5º semestre de design gráfico. Eu sou o Victor, eu sou estudante do 8º semestre de design de animação digital. E nesse episódio a gente está aqui para bater um papo com o Luiz, do Split Studio, que veio diretamente de São Paulo prestigiar o evento do GAMP, vai estar palestrando aí hoje à noite e arranjou um tempinho para estar aqui batendo um papo com a gente sobre animação, sobre o mercado e sobre as influências dele ao longo da carreira. Luiz, pode se apresentar? Primeiro, agradecer o convite. Eu sou o Luiz, eu sou produtor e diretor, né, na Split Studio. Também sou educador e diretor educacional do Instituto Split. E, cara, acho que bater esse papo aí, falar um pouquinho dessas referências, um pouquinho aí sobre animação. Com certeza. E obrigado mesmo pelo convite. É isso aí. É a primeira vez em Joinville? Primeira vez em Joinville, já tô curtindo bastante, clima agradável. Vocês falaram que normalmente chove, né? Então o sol tava aí para me receber. Então, chegou num dia de sol, né? Muito bom. Feliz. E comeu alguma comida da cidade, chineque? Não comi algo, acho que nada típico, assim. Foi almoçar, acho que eu comi... Faltou um tourzinho então pra eu tomei uma cachaçinha. Ótimo, legal, então, é bom também. Foi bom. Mas tu vem de São Paulo então? Vim de São Paulo, moro lá há bastante tempo, né? Nem sei dizer quanto tempo, mas eu já morei em outros lugares também, já morei na Argentina, já morei em Minas. Legal. E tu é natural de São Paulo? Sou natural de São Paulo. Né? Aí eu fui pra Minas quando criança, vivi na roça, assim, como... um lugar bem pequenininho. E tu passou toda a tua infância em Minas? Acho que a primeira infância eu passei em São Paulo, ali, né, até os 5 anos. A segunda infância já foi em Minas, a adolescência. Aí voltei para, nisso eu já fui me mudando ali, né, em alguns lugares dentro de Minas. Fui para São Paulo, voltei para Minas, voltei para São Paulo de novo. Dentro da cidade mesmo já me mudei algumas vezes. Né, eu acabei indo morar na Argentina, morei lá 6 meses, voltei pro Brasil de volta. E tô aí, não sei qual o próximo destino ainda. Assim, da tua infância, né? Sei que passou por vários lugares, Minas, São Paulo, mas assim, o que tu lembra de desenhos que tu assistia e que marcaram a tua infância? Cara, assim, o desenho que é o mais antigo que eu tenho lembrança, assim, é Doug, sabe? Doug Funny. Esse era muito bom. Era muito bom, assim. Costelinha. Era um personagem que eu me identificava porque... ele desenhava também, ele contava as histórias, mas eu não tinha essa vontade ainda de ser desenhista, né, quando criança. Então, mas era um personagem que eu acho que ele tinha... acho que ele tinha um perfil parecido com o meu, assim. Ele era mais introvertido. Ele era mais introvertido, mas os amigos também, ele tinha um grupinho de amigos, tinha um cachorro, né, ele desenhava, então acho que era isso. Eu também gostava muito de Covarde com Coragem, ou é Coragem, né? Coragem com Covarde. Então eu gostava desses desenhos dessa época. Acho que eu assisti alguns animes que passavam, a gente acho que nem chamava de anime. Eu não pareço, mas eu nasci no início da década de 90. Então eu peguei toda essa parte da televisão mesmo, né? Ali da TV Globinho, TV Manchete. Acho que TV Manchete não, pelo menos eu não me lembro, mas o que passou na SBT, o que passou na Globo, acho que até na Record quando passava desenho eu peguei também. Mas eu não lembro, de Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, eu não lembro, não tenho lembrança. Acho que é mais antigo até, né? Mais antigo. Então acho que até tem uma galera assim da minha geração que lembra, eu já não lembro muito, sabe? E que nem tu falou, né? Nessa época tu ainda não pensava em ser animador, né? Mas qual que foi, vamos dizer assim, a chave que deu pra tu seguir nessa carreira? Cara, foi muito tempo depois, assim, eu já tava... adolescência, assim? Já tava me formando, assim, no ensino médio. Ali quando eu tinha uns 12 anos, eu assistia Cosmo, sabe a série Cosmo, que é do Carl Sagan? Isso. Que era de divulgação científica. Então ele contava da história do universo. Então mais ou menos nessa época eu me interessei mais por ciência, por história. Então eu pensava que eu ia seguir uma coisa mais assim, sabe? E eu sei lá, eu queria ter aquelas profissões que a gente via nos filmes, assim. Você via Parque dos Dinossauros, queria... Eu falava pra minha mãe que eu queria ser um cientista maluco. Cientista maluco, então, mais ou acho menos que é isso, assim, sabe? Eu não tive isso, eu sempre quis ser artista mesmo, Olha, animador. isso é legal. Desde criança eu gostava disso. Então, eu não sabia muito mesmo que era animação, né? Eu já sabia que, sei lá, que dava pra trabalhar... acho que você imagina que dá pra trabalhar com desenho ou fazer desenho. Mas a minha vontade era de
a fazer algo significativo, assim, tipo, eu lia uma biografia, acho que não era muito comum, né, ali na adolescência você ficar lendo a biografia, mas eu li umas biografias, assim, de banca de jornal, tipo do Einstein, desses físicos, e do Leonardo da Vinci, por exemplo, então eu achava que eu queria fazer algo que tivesse um impacto na história, assim, pois, por que esses caras são lembrados e tal. Aí meio que eu queria ser cientista e, tipo, eu sempre fui bom em matemática, coisas desse tipo, então eu gostava de número, eu gostava de resolver contas, né, problemas. Eu gostava também, me dava bem com história. Então eu achava que eu queria seguir um caminho assim porque ele tinha um impacto significante no mundo, assim, sabe? Parecia que era esse o tipo de profissão, sei lá, você ser filósofo, sabe? Uma coisa desse tipo assim. Então até dessas minhas mudanças, né, eu saí de Minas, vim morar em São Paulo, que eu comecei a ter mais contato assim com a internet, com desenho, foi que aí eu conheci mais sobre o Angeli, sobre o Glauco, a Laerte. E ali eu percebi que dava pra eu fazer algo mais com desenho, sabe? Mas a animação mesmo foi tipo quando eu vi fazendo. Eu já tinha terminado o ensino médio, já tava ali trabalhando, né, procurando coisas pra eu fazer, tipo, né, pra ter uma renda. Aí por acaso assim, eu fui num workshop de animação. E era animação tradicional, tinha 2 pessoas dando esse workshop, né? Um depois veio até ser meu professor. E aí ele faz uma bolsa em bola, assim, tipo uma bolinha quicando. E aí ele flipa assim, né? Tipo, quer ficar passando as folhas bem rápido. E aí você via a bolinha pingando, assim, sabe? E aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, putz, é isso aqui que eu quero fazer a vida toda. Que legal. Eu acho engraçado que já é há décadas esse o básico que sempre ensino, né? Tipo, tanto uma primeira aula dos anos 60 quanto até hoje é sempre esse negócio da bola. Acho que desde o começo do século passado, sabe? Tipo, os fundamentos de animação são ensinados, assim, e é a coisa mais difícil de aprender, assim. Sim. E eu nem sabia, sabe, que, tipo, isso ia ser a coisa que eu mais faço no meu trabalho é bolsa em bola. Se as pessoas forem ver, assim, o que eu posto, é bolinha pulando. Sim. E foi a coisa que fez eu querer trabalhar com animação, sabe? Querer ser um artista de animação, assim. E aí eu fiz esse curso, sabe? Tipo, era um curso difícil, porque você tinha que desenhar bastante. Eu não desenhava bem, mas acabei fazendo esse curso e foi o que me fez começar na área, sabe? Foi isso, assim, eu não pensava em ser animador antes até ir nesse workshop, sabe? E não entendia. Esse talvez até hoje eu não entendo, sabe? Como é que ser e tentando entender, assim, sabe? Talvez o que eu estudo é isso, assim. Eu achei muito legal do que tu falou antes ali, da questão de tu ler os artigos, de tu buscar, vamos dizer assim, um pouco de conhecimento. Tu acha que essas influências te auxiliaram hoje em dia a educação, que nem tu é educador no instituto, né? Isso também seria uma influência para educação que você exerce hoje em dia, assim? Olha, acho que tem um pouco. Assim, eu não costumo falar assim, mas eu venho de uma família bem humilde, assim, né? Então, minha avó, eu morei com a minha avó, ela era semi-analfabeta, meu pai era analfabeto. Então, quando eu estava estudando, mesmo quando criança mesmo, não tinha muito vamos dizer, esse recurso mesmo de ter pessoas me ajudando a estudar. Então, realmente tinha que aprender meio que por conta própria, assim. Então, como eu era muito curioso, eu não desanimava, assim, a aprender. E aí, com o tempo, eu fui, tipo, achando um jeito de aprender. Não sei explicar o jeito, né? Faz muito tempo. Mas isso também me ajudava a ensinar outras pessoas. Então, eu ensinava, às vezes, até adultos, assim, sabe? Então, acho que vem mais daí, assim, a facilidade de compreender um assunto, sabe? De ser meio analítico, assim. Eu acho que entender coisas assim, tipo, não, acho que talvez nem entender, né? Mas consumir coisas científicas tinha a ver com o meu lado analítico que não era meio desenvolvido, sabe? Tipo, né? Não era algo muito identificado. Então, sei lá, era uma criança curiosa, que falava coisa que pensava, sabe? Que por muito tempo ia bem na escola, depois que meio rebelde, né? Então ia bem, mas ao mesmo tempo não ia. Então acho que foi essa coisa de meio que ter que aprender sozinho, sabe? Que fez eu, tipo assim, tipo... Essa vontade te chegou. Tipo, pra mim nunca teve muita opção de não aprender aquilo, tá ligado? Desde criança, assim, a curiosidade era mais forte que desistir, assim, de aprender, Legal. tá ligado?
E avançando um pouquinho na linha do tempo, né, falando um pouco do teu trabalho como animador, conta pra gente como é que foi trabalhar no sítio do Pica-Pau Amarelo, no Turma da Mônica, como é que foram as experiências no dia a dia, quais foram... Então, eu comecei, né, depois disso, eu consegui entrar na área, eu comecei no estúdio, que já foi grande, era pequeno, e lá eu tive esse primeiro contato com o Tumbum, né, o Tumbum Harmony é um programa que eu uso até hoje, basicamente. A gente estava comentando. Você chegou aqui. a usar Flash já? Não, eu usei por curiosidade, assim, para tentar aprender, mas não chegava, nos recursos que eu tinha aprendido no Tumbum, sabe? Então, tipo, se eu não ia conseguir um resultado muito diferente, eu não me aprofundava, Justo. sabe? E os estúdios que eu trabalhei, todos usavam Tumbum também, Sim. né? E aí, quando eu fui para trabalhar no sítio, eu já estava há 2 anos no mercado, né? Já trabalhando com animação 2 anos. E eu queria trabalhar no sítio, sabe? Tipo, era o projeto que eu queria trabalhar, porque era o melhor projeto de animação que estava sendo feito no Brasil na época, assim, pra série. E eu sabia que se eu quisesse crescer como artista, como animador, era o projeto que eu tinha que estar. Então eu tinha alguns amigos que estavam trabalhando lá, um específico, né? E eu falava, não, se você entrou, tem que entrar também, algo mais ou menos assim, né? E aí eu fiz uma entrevista na Split, né? Até eu brinco porque é um dos sócios da Split que me entrevistou. E eu falei, cara, eu quero trabalhar no sítio. Fiz a entrevista porque eu queria trabalhar no sítio. Ele me deu entrevista, fez a entrevista lá e falou, cara, aí pro sítio agora não rola e tal, mas você quer entrar nesse projeto aqui? Aí eu fui pra casa e tal. Pensei, aí no outro dia eu respondi, ele falou, cara, não. Eu quero esse projeto aqui. E aí ele ele ficou um pouco bravo, né? Assim, que esse garoto pensa que é... Mas assim, não desse jeito, Chegou né? agora e quer sentar na janela. Mas ele não gostou muito, porque assim, a gente é amigo hoje, né? E aí eu fico zoando ele assim. Mas depois, assim, passou alguns meses, né? Eu fiz a entrevista no ano de 2014. Aí passou alguns meses, ele me chamou, porque tava precisando de animador e as pessoas começaram a me indicar. E aí eu fui na Split fazer um teste, eu cheguei assim, ele falou, o seu teste tá aqui, o computador tava lá ligado. E aí ele sentou do meu lado pra fazer o teste, eu lá comecei a animar, e ele, por que você fez isso aí? Eu fui e expliquei por quê. Aí ele, tá bom, levantou e só foi sentar, sei lá, do meu lado depois de meses, assim, de novo, sabe? E aí eu meio que entrei na Split, assim, sabe? E aí foi pra trabalhar no sítio mesmo. E, cara, tipo, era aquilo realmente que eu queria, sabe? Eu tinha um plano, assim, eu meio que fiz um plano, acho que nem sabia que era um plano de carreira, mas eu meio que tinha feito um plano de carreira dos estúdios que eu achava que eu tinha que passar pelos profissionais que trabalhavam em determinados projetos, sabe? Porque mesmo tendo muitos artistas, não eram tantos projetos. Então você meio que acabava conhecendo esses artistas por outras pessoas, e eu sabia que os melhores artistas já estavam em determinados projetos, sabe? Os melhores animadores, os melhores diretores. E no sítio lá estavam os melhores, assim. Então eu precisava trabalhar lá pra ser mais exigido, assim, sabe? Respirar um pouco do ambiente dos caras, que acho que também é uma baita influência, E né? por acaso não aconteceu isso, né? Porque a equipe principal ficava no Rio e os outros animadores, tipo, que ajudavam no episódio ficavam em São Paulo, assim. Então eu era um desses animadores que ficava lá. Então a gente meio que trabalhava de remoto fixo, sabe? Não sei nem. Mas a gente prestava, tipo, fazia animação para o estúdio que era do Rio, mas na Split de São Paulo. Então eu mal tive contato, na verdade, com esses animadores, mas com os que eu tive, que foram os meus supervisores, já ajudou muito, sabe? Expandiu bastante. Então, tipo, eu era um animador que sabia dos fundamentos, eu tinha um método, mas eu não tinha repertório. Então, no sítio, tipo, além de melhorar tecnicamente, né, porque eu tinha que chegar naquela qualidade, aí eu também ganhei repertório, sabe? Então, foi esse impacto, assim. Isso meio que preparou para ir para esses outros projetos, assim. Então, tipo, Turma da Mônica. E ao mesmo tempo, assim, que eu sou um pouco, né, mas eu era muito workaholic. Então eu trabalhava a exaustão, assim. Porque, tipo assim, eu conto isso pouco hoje em dia, mas eu fiz uma conta, assim. Eu achava que para eu chegar no nível das pessoas que eu admirava, eu precisava trabalhar, tipo, 2 anos em alto nível, assim, para chegar naquele nível. Tipo, trabalhando um horário... Direto, 12 horas? Não, aí trabalhando, se eu estivesse trabalhando igual eles trabalham, vamos dizer assim, 8 horas por dia. E eu falei, mas se eu dobrar isso que eu a quantidade de trabalho, eu vou chegar em 1 ano. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Então eu pegava o trabalho,
Aí eu, tipo, eu trabalhava no estúdio, pegava o trabalho do outro, às vezes virava à noite, trabalhava até tarde. Eu não aconselho porque isso lá na frente tive consequências, né? Imagino, né? Tu trabalhava 16 horas por dia, mais ou menos? Às vezes sim. E às vezes eu ainda saía, assim, tipo, saía... Mas é assim, né? Eu penso assim também, é a época que tu tem pra realizar aquilo, né? Então tu tem que agarrar com eu tinha unhas e 23 dentes. anos. Exatamente. Tinha 23 anos, sabe? Hoje eu não... 10 horas. Tô no A mimir. Descansar um pouco. não, hoje, hoje em dia eu tenho insônia, sabe? Teve, tipo... Então tem ainda muita dificuldade pra dormir, é muito provavelmente por causa dessa época, assim, sabe? Às vezes, assim, você pode até esperar um pouco mais que vai chegar do mesmo jeito, sabe? Mas era aquilo da minha vontade, assim, de aprender, assim. E aí foi muito precoce, assim, sabe, as coisas. Então quando eu cheguei na Turma da Mônica, eu já tinha passado já por supervisão, e eu ficava pedindo as oportunidades, né, pra esse um dos sócios da Split, né, pô, quando eu vou poder fazer supervisão, quando eu vou poder dirigir. Ele fala, não, você tem que me provar que você consegue. Mas assim, eu exigi tanto de mim em 3 anos, tá ligado? Que eu comecei em 2013. A Turma da Mônica eu comecei em 2016. Que quando eu fui chegar pra ser supervisor da Turma da Mônica, e aí eu já tava começando a minha baixa, assim, tá ligado? Então, aí, tipo, era pra ser o melhor, tipo assim, foi um dos projetos mais desafiadores que eu já trabalhei. Mas foi a pior experiência, assim, que eu tive como profissional, assim. Foi esse plano de carreira, foi tão compacto que quando eu cheguei realmente nas principais oportunidades eu já não estava fisicamente apto, mentalmente apto para aquele momento. Mas eu fiz, assim, eu, tipo, fui até o final, mas exigiu muito, assim, sabe? Então, tipo, acho que não se falava muito de saúde mental, coisa desse tipo, né? Mas foi aí que virou um pouquinho a chavinha para eu também repensar o que eu queria mais como, tipo, mais profissional, sabe? Do que ser um artista, assim, ou workaholic, mas como eu poderia ser mais profissional. Então também teve esse lado positivo que me trouxe maturidade, sabe? É um projeto que eu me orgulho, assim. É um grande, né? Tipo, é até mais fácil falar o que a gente faz quando fala que, pô, eu trabalhei em Turma da Mônica. Mas teve esse impacto, assim, na minha vida, sabe? Foi onde também eu virei a chavinha para as outras coisas, assim, sabe? Legal, é ótimo saber disso porque passa uma perspectiva totalmente clara pra galera como é que é, né? É difícil, assim, é difícil. Quando você é jovem, tudo é possível, né? Mas nesse projeto em específico foi o pior projeto nesse sentido, assim, de experiência, tipo, dessa coisa, mais de saúde, foi o mais difícil, assim. E mais pra frente, assim, né? Tu já passa pro parte de direção, né? Que é com o Que Corpo é Esse? Então, eu fiz junto, né? Ah, foi junto. Foi junto, por isso que... Então, eu trabalhava, assim. Aí eu trabalhava, às vezes, mais de 12 horas, assim. Mas era uma coisa minha, tá ligado? Tipo, eu ia pro estúdio de manhã, às vezes saía do estúdio, o primeiro a entrar, a última a sair. Abri o estúdio, né? Tinha a chave do estúdio, literalmente. Então eu entrava de manhã, o último a sair, porque eu queria fazer tudo, tá ligado? Fazer projeto. E aí, tipo assim, eu já sabia meio que... Aí foi meu primeiro ciclo se encerrando na Split, né? Então meio que eu acabei os 2 projetos, e aí encerrei um ciclo e saí do estúdio. E agora a gente tá falando então de 2019 pra frente. Aí foi 2018, saí no começo de 2018, aí me mudei, foi que eu fui morar na Argentina. Ah, e como é que foi lá? Cara, deu tudo errado. Porque assim, eu ganhei uma bolsa pra estudar animação, porque eu sou autodidata. Apesar de fazer o curso, eu não tenho graduação. E tudo eu fui aprendendo isso, ou trabalhando e fazendo, estudando por conta própria. Então um amigo me mandou, ó, tipo, tá enrolando essa bolsa aí numa faculdade, uma faculdade muito boa, por sinal, lá na Argentina. E eu, assim, eu nunca ganhei concurso, essas coisas. E aí eu fiz uma demo reel com os meus trabalhos ali entre 2014 e 2018. E mandei, né, com uma carta e tal, pedindo a bolsa e ganhei. Legal. Só que eu não tava preparado pra isso, assim. Eu meio que soube em novembro, final de novembro dessa bolsa. Apliquei no começo de dezembro. Ganhei a bolsa mais ou menos pro final de dezembro. E eu tinha que me mudar em fevereiro. Porque já tinha aula, né? Já tinha. Aí eu, não sabia falar espanhol, não tinha juntado dinheiro pra isso. Aí eu vendi minhas coisas. E foi.
E fui, assim. Eu entendo E aí, o quão difícil é, porque eu tive que mudar do interior do Paraná para vir estudar aqui. Então eu sei o quanto mudança é um negócio estressante e difícil. Mas com o tempo consegue adaptar, mas com outra língua também, aí fica bem difícil. Então, era para eu ter pensado assim. Aí se eu tivesse pensado assim, teria dado certo. Porque eu não pensei em nada, não. Eu só fui, assim. Tá ligado? Tipo, eu fui com 1 mês só de aluguel garantido. E a ideia era ficar, tipo, ver se aparecia freela. Aí chegou um momento que parou de aparecer. Aí deu umas coisas erradas lá. Então não deu nem pra medir o termômetro, assim, de como é o mercado argentino de animação. Né? Ah, deu. Deu? É muito pequeno em relação ao nosso. Somente de série, assim. Eles não fazem nada de série. Sabe? É mais publicidade. Cara, eles um trabalho muito maduro. Sabe? Eles são muito... Acho que o mercado de cinema, né, no cinema em geral, o cinema deles é maior que o nosso, assim, acho que em relação à produção, acho que não sei como tá agora, mas eles são muito maduros, assim, em relação artística, assim. Então eles têm uma facilidade muito grande de trabalhar para o mercado de fora, com mais agências e tal. Mas de série, assim, o volume nosso de animação é muito maior, sabe? Legal. E continuando um pouco, né, falando do mercado, o que tu tem, assim, numa visão geral do mercado de animação brasileiro hoje em dia? O que tu acha que dá para inovar, o que tá chegando de coisa nova, o que já tá sendo feito, o que tu acha legal, tu acha interessante? Cara, assim, eu acho que surgindo muitos novos diretores, né? Acho que a galera tá produzindo bastante curta. Eu acho que, não sei se é no Notável e tal, mas eu acho que tem uma galera muito boa, assim, fazendo curta, saindo um pouco dessa rotina de estúdio, né? Tipo assim, é o tipo de animação que eu mais gosto, é a animação cut-out mesmo, é o que eu curto fazer. Mas realmente acho que é importante às vezes sair um pouco, né? Tipo, porque eu acho que ainda em questão de linguagem se tem uma ideia muito de fazer série que parece animação frame a frame, que é uma animação muito fluida, esse tipo de coisa, mais de uma linguagem propriamente desse tipo de técnica, assim. E aí quando a galera vai fazer um curta, vai fazer uma animação frame a frame, vai fazer algo, aí eles exploram mesmo, acho que aquilo que a técnica permite, assim, que realmente fazer uma animação, né, mesmo que não seja tão fluida, mas ela tem a ver com aquela linguagem, assim, não é uma adaptação. Então eu acho que tem uma geração, assim, pelo menos que eu vejo em São Paulo, né, muito boa, sabe, fazendo, mas eu acho que, cara, ainda falta, como eu te falei, assim, dos argentinos, acho que a gente produziu muito, mas não consolidou ainda, tipo, como maturidade, não sei explicar assim, tipo de linguagem mesmo, assim, a gente ainda faz algo que é muito semelhante à Disney, um jeito mais ocidental, e eu acho que a gente não criou uma linguagem nova a partir das influências que a gente tem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, tipo, tem um jeito brasileiro de fazer, mas ele não é tão diferente de que o Canadá faz, que sei lá, que os americanos fazem. Isso tem falta um pouco de individualidade da parte dos animadores? Não, eu acho que falta mais, assim, consolidar uma linguagem é difícil, assim. Tipo, se você for ver você pega cinema americano mesmo, eles definem muito bem, esse aqui é o jeito da Disney, esse aqui é o jeito da Pixar, esse aqui é o jeito da DreamWorks. Então, pra eles é muito assim, eles não fazem igual o outro, tá ligado? Eles já consideram isso uma linguagem. Não tem ainda o jeito brasileiro de fazer, mas ele tem mais um impacto na estética do que na animação. Mas eu acho que tá surgindo agora, com esses curtas e tal. Mas acho que a animação de série, ela ainda é muito parecida, tirando um ou outro projeto, sabe? Porque acho que os canais também não são brasileiros, né? Tem, tipo, SBT, Globo, mas não são canais que produzem animação própria, né? Tipo, mas eu acho que não, assim, eu acho que tem mais a ver com os profissionais, mas a gente aprende muito parecido, sabe? E na hora de você fazer, o volume é muito grande de trabalho e você vai fazer o que você sabe, assim. É difícil mesmo, assim, é pouco dinheiro pra você... Acho que não é nenhuma crítica, assim, sabe? É só mais uma opinião mesmo, assim, né? É difícil de você criar uma linguagem com pouco tempo, né? Sem poder errar ou sem poder gastar, sei lá, desperdiçar dinheiro, coisa desse tipo, né? Então é mais nesse sentido, assim, que eu acho, sabe? Eu acho que tudo é muito bem feito. Só que tudo é muito bem feito. Eu tava conversando até com uma amiga esses dias, assim. Que ela tá falando, eu gosto de tudo bem feitinho, assim. Mas eu falei, pô, mas é tudo bem feito. Sabe? É tudo bem feito demais, assim. Você vai ver um projeto e ele é bem feito. Aí você vê outro... eles são parecidos, sabe? Por todos serem bem feitos.
entendeu? Porque a gente usa a técnica de um jeito muito parecido, assim, sabe? Legal, acho que era mais ou menos por aí, então, que a gente estava pensando. E, assim, questão de projetos do Split, teu futuro como animador, quais são as expectativas, o que tem para contar pra gente aí? Então, assim, a Split, ela tem produzido bastante. A Split, nesse momento, está produzindo a segunda temporada do Ibum, que é a série da própria Split. A Split vem produzindo há muitos anos, temporadas e temporadas da Hello Kitty, né, com a Sunhill. Acho que vai estrear agora a 10ª temporada. Legal. Sabe? Eles fazem, tipo, 15 episódios por ano, sabe? Mais ou menos. A Split tá fazendo mais uma temporada de Turma da Mônica também. Eu nem sei se eu posso falar, mas eu acho que pode, não tem problema não. Se não ficar em primeira mão. Então aí, anúncio aí no Criativorama já. Nossa, tá. E tá fazendo também mais uma temporada de Ceninha, a segunda temporada. Legal. Então a Split fez meia temporada antes da pandemia e agora vai fazer mais uma temporada completa, acho que tá começando agora a animação. Esses são os principais projetos que a Split tem produzido. O meu caminho, assim, tá ficando cada vez mais distante, assim, de animar mesmo, de fazer projetos. Eu não dou mais conta, né? Isso tem a ver um pouco do que eu contei, assim. É muito difícil pra mim pegar uma temporada inteira, assim, pra produzir ou pra dirigir. Mas eu tenho pegado projetos pequenos, aí eu acho que eu consigo fazer aquilo que eu comentei, assim, que é tentar fazer uma linguagem que tenha a ver com aquele projeto. Né? No primeiro semestre eu dirigi uma websérie que chama Assim Era a Vida, pro canal Nostalgia. Sim. Aí nessa série eu tentei fazer isso. Fazer uma coisa que tenha a ver com web, né? Com internet, que seja fácil de produzir, que tenha, tipo, foi uma equipe reduzida, sabe? A gente trabalhou sem diretor de arte, sem supervisor. Eu fui acumulando essas funções. Só aproveitando o gancho, já conta um pouquinho dessa série da Nostalgia. Cara, essa série aí foi bem legal, porque ela é, tipo, o canal do Nostalgia, o foco do Castanhar é a história. E aí ele meio que tinha esse projeto aí, de referência até de um outro projeto, gringo. E aí ele quis trazer pra Split, né, que já tá com essa parceria com o Castanhari já faz um tempo. E aí um dos sócios da Split perguntou se eu queria dirigir, porque tinha a ver com história, né? Sim. Era pra internet e tinha que trabalhar com uma equipe que tava começando. Então... Tudo casual. Isso. Só que, e aí eu topei, cara, e a parte que eu mais gosto de fazer nos projetos é o desenvolvimento, assim, a pesquisa. Então fui pesquisar, tipo, como a gente faria os personagens, como seria a animação, né, como seria a arte. Fui pesquisando tudo, aí como eu mais ou menos sabia tudo o que eu queria, aí fui procurar uma artista que já tinha a ver, né? Tipo, em vez de eu procurar pegar lá, tipo, a referência da arte dela, eu já chamei ela. E assim, pra tu, que nem tu falou, né? O processo de pesquisa, né? Como é que o design entra nesses métodos? Tu usa algum método X pra, agora a introdução... Então, antes eu falava que eu fazia mais direção de animação. Aí, como o meu foco às vezes é desenvolver linguagem, eu chamo agora essa parte de design de animação. Que é pensar, né, essa palavra do design mesmo, o significado literal, vamos dizer assim, de como a coisa vai funcionar, tá ligado? Cabeçado. Então eu já uso mais essa palavra, tipo, esse aqui vai ser o design da animação ou a textura, sabe? Então, tipo, eu procurei umas referências parecidas, e aí o que eu faço é ficar assistindo aquilo bastante. Pra se emergir mesmo. Assim, às vezes eu já assisto, eu já sei mais ou menos como funciona, assim, já é mais prático. Eu tento transformar aquilo numa informação que eu consigo passar pra frente, né, para as pessoas que vão trabalhar. Então, só que aí tem uma questão que eu acho que é o maior desafio para quando a gente está fazendo pesquisa, é que referência, se ela é uma só, ela é meio que cópia, né? Então eu tento procurar, tipo, diferentes referências para aquilo virar uma coisa mais única, assim. Colocar tudo num board, assim, conseguir visualizar, né? Então, às vezes... leque de referências, os mais variadas que te der pra pôr. Exatamente. Às vezes, tipo, a referência é, tipo, assim, pro time da animação, aquela referência é só para isso, a outra é só para as poses, a outra é só pro design, aquela é só pra cor. Essa vai ser Aí, quando a gente junta, aquela coisa tem um pouquinho de cada coisa. E fica uma coisa só, aquela estética, aquela linguagem. Exatamente, sabe? Bem legal. Então eu tento fazer isso, e aí eu procuro os artistas,
principalmente o que tem um impacto mais importante no projeto, né, que normalmente é o visual. Então eu normalmente quando eu trabalho eu tento contratar todo mundo que eu quero, assim. Então, eu aceito indicações, né, para não falar aqui, mas eu escolho normalmente. Seu time. Sabe? Mesmo que seja uma pessoa que nunca trabalhou com animação, foi meu aluno, mas é eu que escolho, sabe? Aí normalmente eu escolho todo mundo. E aí eu tento trabalho. Isso foi um aprendizado nesse projeto, que foi o trabalho ser horizontal. Então, no começo eu fiquei tentando ensinar como seria a linguagem ali, o design da animação. Aí o pessoal foi se adaptando. Só que chegou um momento que eu queria mudar muito, que tudo fosse do meu jeito. E aí quando eu tô tentando passar algo, e às vezes as pessoas também, não é que elas não conseguem assim, mas às vezes eu não tô conseguindo dizer, e aquilo sempre tá me incomodando, às vezes eu tento ver se o problema até é comigo, na verdade. Porque às vezes o negócio já tá bom, e eu fico só pedindo, isso é coisa de, parece que é, a função de diretor, de supervisor não é dar note, tá ligado? É fazer o negócio ir pra frente, assim. Então eu dei uma respirada, e falei, eu vou ver isso aqui só depois, assim. Aí fiquei resolvendo, outras coisas do projeto. Aí quando eu vi a animação de novo, eu já comecei a apreciar melhor a proposta dos animadores, sabe? Então aí o trabalho, acho que a partir dele foi horizontal, assim. Todo mundo contribuiu criativamente com o projeto, sabe? Então meu trabalho era manter a linguagem, era manter, né, o trabalho coeso, mas todo mundo ia contribuindo, tinha espaço assim para todo mundo, né? A gente sempre se reunia, conversava uma vez por semana. Então, eu tentava manter o trabalho assim, sabe? Legal. Eu acho que a série foi um sucesso porque aparece direto pra mim no inbox, assim, abre o YouTube, uma das primeiras coisas que aparece. Então, pegou bastante visualização, repercutiu bastante. Ficou um trabalho muito bom. Cara, muito bom mesmo. Não, obrigado, assim. E, cara, eu curti muito, assim, o resultado. Eu acho que ele foi um trabalho, assim, que, né, dessa coisa da linguagem que tinha a ver com orçamento, com a proposta da equipe, com o prazo. Então, deu pra fazer, né, foi dando coisas erradas assim, mas todo projeto é assim. A equipe também foi super boa assim, todo mundo, sabe, todos os artistas muito bons. Então acho que foi o Castanhari também, cara, sangue bom assim. A gente teve uma questão que eu acho que é legal de falar, que eu fiquei uns 3 semanas desenvolvendo os personagens e do jeito que eu queria e tal, e tinha a ver com esse lance geométrico, eles não iam ter turnaround, eles eram muito compactos, tu não tinha pescoço. Aí a gente mostrou pro Castanhari e ele falou, putz, eu não queria muito esse caminho não, eu queria outro. De um personagemzinho que ele viu num teste de cenário. Ele falou, pensei que os personagens iam ser desse jeito aqui. Só que a gente falou, não, a gente muda. Ele falou, não, faz assim, ó, o primeiro episódio pode ficar com os personagens assim, porque não vai dar tempo. E a gente muda pros outros, assim. E, cara, isso é muito difícil, assim, tá ligado? Se eu vi isso uma pessoa tão transparente pra tu conseguir mudar. Só que a gente falou, não, agora a gente que quer mudar tudo. Porque não vai já virou uma chave. E deu super certo, assim, a gente mudou também pro outro jeito, que é a versão que tá lá no vídeo. A gente curtiu também, sabe? Mas foi sempre, assim, as conversas com ele, assim, tá ligado? Sempre foi pra contribuir com projetos. E quando ele dava uma sugestão, e às vezes eu falava, putz, cara, ó, isso aqui eu pensei assim, ele, isso aí é legal, vambora. Bacana. Então foi bem aberto, assim, sabe? Legal. Bom, então acho que depois a gente bater um papo bem legal, ver vários pontos, saber um pouco da tua história, da tua carreira, dos projetos que tu fez. Eu queria saber se tu tem alguma mensagem final para deixar pra galera aí da animação da Univille que motive a galera aí no mercado de trabalho. Cara, assim, acho que falar não trabalhe muito. Acho que é mais controlar a ansiedade, assim, né? No começo é difícil mesmo, né? Tem que estudar, acho que não tem segredo, assim. Né? Você perguntou, né? Acho que além do meu futuro, assim, acho que tá na parte de educação, né? Meu trabalho tem sido mesmo, assim, formação e capacitação. Também, como eu gosto de ciência também, né? Eu tenho tentado fazer divulgação científica também, né? Então, acho que a maior dificuldade é ajudar as pessoas a controlar a ansiedade, tá ligado? De entender que o estudo, né? Que isso, assim, acho que não tem muito pra onde fugir. Até depois você trabalha com o que você gosta. Se você quer se aprimorar, você tem que estudar, né? Nem tudo tá no trabalho. Então acho que esse é o mais difícil, assim, controlar a ansiedade, mas estar estudando, assim, para estar preparado para as oportunidades,
Tipo, às vezes é um pouco isso, assim, né? A gente pula um pouco as etapas. Às vezes tem sorte, às vezes não, mas se você tá preparado, você conta mais com a sorte ainda, sabe? Então acho que a dica que eu posso dar é estudar bastante, ter paciência, né, para as oportunidades e que vai estar preparada para quando ela aparecer, sabe? Acho que é isso. Perfeito. Então, que mensagem linda. Acho que a galera vai curtir bastante, vai motivar ainda mais o pessoal. Então, Luiz, queria agradecer a tua presença aqui no podcast, queria agradecer ao Vitor por estar aqui também. E agora, vamos encerrar que daqui a pouco tem mais, tem Gump e vamos pra cima. Queria pedir pra galera seguir Criativorama nas redes sociais, projeto da professora Fernanda, e é isso aí. Valeu, Luiz. Valeu, gente. Obrigadão. É isso aí.